Oi. Queridos irmãos, boa noite a todos na paz do Senhor. Que bom nós estarmos reunidos aí em mais uma oportunidade para estudarmos mais um capítulo. E hoje vai estar ministrando aí o estudo do capítulo de número 19. Será o nosso professor, nosso irmão Lael. O irmão Lael vai estar ministrando o estudo. Para começar, a gente vai iniciar com oração e na sequência eu vou estar passando a oportunidade para o nosso irmão Lael. Amado e querido Deus, Senhor eterno, obrigado por esse momento na qual nós estamos reunidos aqui para glorificarmos ao Senhor no estudo da Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mentalidade, Jesus, para que possamos aprender mais e mais de Ti. Entregamos em Teus cuidados, meu Deus, esse estudo e o Senhor nos ajude, desde agora e para sempre. Amém. Com a oportunidade, nosso irmão Lael. Pronto, meus irmãos, vamos lá, dando sequência aí ao nosso estudo, que é um projeto sensacional. 19 de Mateus, capítulo 19, começa com Mateus com aquela fórmula que ele gosta de utilizar. Ele inicia fazendo um resumo da sessão anterior. É uma forma recorrente dele, né? Então, tendo Jesus, e aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Tem aí uma questão geográfica. E agora o verso 2: E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então, nós temos aqui Mateus mostrando o grande sentimento de humanidade do Senhor Jesus, grande sentimento com relação às pessoas. Essa altura do ministério de Jesus, ele sabia que o fim do seu ministério, do seu período terreno, já estava se aproximando e que a sua viagem para Jerusalém seria a sua última viagem. Então, mesmo sabendo disso, apesar disso, ele não se preocupou consigo mesmo, mas ele deu prosseguimento normalmente ao seu ministério, né? E a gente sabe que uma das etapas do ministério de Jesus foi justamente milagres, né? Trazer cura às multidões. Então, ele não levou em consideração o sofrimento que se avizinhava, mas ele teve compaixão pelas pessoas e as curou mesmo assim. Não deixou nenhuma espécie de abalo emocional tomar conta dele, mas seguiu normalmente, regularmente, o seu ministério. No 3: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, nesta sessão aqui, já começa a questão do problema do matrimônio, do divórcio e também da possibilidade do celibato. Jesus agora vai começar a tratar dessas questões. Primeiro que ele é interpelado aqui pelos os que se consideravam inimigos dele, né? Que eram os fariseus. E eles vêm até Jesus para tentar mesmo. Para tentar. A verdade é que aqui tem duas correntes dos fariseus, que eram os seguidores de Hilel,
e os da escola de Shammai, que eram escolas de pensamentos dos judeus, né? Os seguidores de Hillel, eles eram mais liberais. Permitiam ao homem se utilizar de qualquer pretexto para o divórcio, enquanto os de Shammai afirmavam que só se podia admitir o divórcio em caso de adultério. Então, nós temos aqui essas duas escolas que divergiam entre si. Eles não concordavam sobre o assunto. E Jesus estava na sinuca de bico. Se ele falasse uma coisa, ele então agradaria Hillel. Se ele falasse outra coisa, agradaria a galera do Shammai. Então ele está aí. Olha, ele está nessa problemática aí, sendo apertado pelos fariseus. Então Jesus vai além da expectativa deles. Jesus mostra que a sua moral está para além da deles. Jesus mostra que as bases do seu reino estão para além das conveniências dos seres humanos. Está para além da debilidade de caráter e o jeitinho dos homens. Então, ele dá uma resposta que tem bases históricas, que tem base nos princípios originais e nos propósitos originais de Deus para o ser humano e, por conseguinte, o entendimento de Deus acerca do que deve ser uma família, do que deve ser um relacionamento. Então, ele diz assim, ele, porém, o 4, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, ele retroage ao Gênesis, e ele mostra o entendimento de Deus acerca dessa questão. Aí ele está dizendo assim, olha, no princípio o Senhor Deus formou macho e fêmea. Quer dizer que são seres que deverão se complementar. São seres que deverão andar juntos. Portanto, deixará o homem, pai e mãe, sai-se então da tutela dos pais, do abrigo dos pais, e agora se une a uma mulher. E é interessante o artigo definido, a sua mulher, porque as pessoas que defendem a poligamia, a questão de vários amantes, vários amores, as pessoas que são adeptas disso sempre lançam a mão de Salomão. É que Salomão teve 1000 mulheres, sempre lançam a mão de Salomão e de Davi também. Mas não se remete ao Gênesis, que é a ideia original de Deus. E se unirá à sua mulher, ou na ideia de Deus, deve ser uma união monogâmica, ou seja, apenas um homem para uma mulher e vice-versa. Aí ele vai unirá a sua mulher e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, ele diz, há uma ligação tão extraordinária, há uma simbiose tão incrível, que os dois passam a ser uma só carne. Há tamanha comunhão
tanto física quanto de alma, afinidade interna, afinidade de sonhos, afinidade de propósitos, afinidade de metas de vida. Isso fica tão unido que é comparado como se fossem apenas uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. A ele, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então ele deixa claro. Deus estabeleceu assim. Deus formou que esses dois seres antagônicos deveriam se unir para ter uma completude. E quem fez isso foi o próprio Deus. Deus ajuntou. Então, não separe o homem. Então, ele já tá batendo na questão do divórcio aqui, né? Se é um projeto de Deus, o homem não tem que atrapalhar. Se é um projeto de Deus, o homem não tem que dar jeitinho para tentar dissolver. Então, não separe o homem. Certo? Então, Jesus está indo nessa linha aí. Antes da gente voltar para a questão do divórcio propriamente dito, é importante a gente falar um pouquinho do casamento. E depois a gente vem e fala da continuação aqui. Então, o casamento deve ser, no entendimento de Deus, uma união permanente, uma união monogâmica, como eu acabei de falar, um cônjuge apenas, uma união exclusiva. Esse negócio que algumas igrejas estão fazendo aí. Você tem o seu marido no sentido carnal, mas você tem o seu marido espiritual. Então, nós vamos fazer aqui uma troca de casais, porque a fulana é a sua esposa espiritual. Se fosse só espiritual, né, até que a gente até passava atravessado na garganta, mas eles estão indo para o carnal mesmo, entendeu? Então, algumas igrejas estão aderindo isso aí a uma troca de casais. Então, o casamento é uma união exclusiva. União exclusiva. Inclusive, a raposa, né, o raposo, se é que tem, ele tem como prática recorrente se apoderar da raposa do outro raposo. Certo? O bicho é perverso e ele gosta de pegar a raposa do outro. Talvez esta seja a razão porque Jesus, ao referir-se a Herodes, disse aquela raposa. Justamente porque ele tinha essa prática, né? Então, o casamento é uma união exclusiva. É uma união conforme... Foi Deus que falou aqui. É Jesus, né? É uma união entre macho e fêmea. Portanto, é uma união heterossexual. Pronto, e acabou. E também deve ser uma união perene, indissolúvel. Indissolúvel. Quando Paulo escreve a primeira carta a Coríntios, no capítulo 7, no versículo 34, Paulo ali fala que, deixa eu abrir o texto aqui para ser fiel às palavras paulinas, 7:34, Paulo diz assim: os tais terão tribulação. 7:28. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos. Então, Paulo defende a ideia de que a vida conjugal tem adversidades. A vida conjugal tem dificuldades. Todos nós sabemos que não é fácil a vida a dois. E Paulo está reconhecendo isso. Nesse mesmo capítulo, no verso 7,
Paulo diz: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Paulo está dizendo que existe o dom de estar casado e que também existe o dom do solteirismo. E aí a gente faz o link com o que Jesus disse no capítulo 19, verso 10 e o verso 11. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Então, Jesus e Paulo estão concordando que existe o dom do solteirismo, mas estar casado é um dom, gente. Estar casado é um dom. Por quê? Porque é preciso ter graça e misericórdia para renunciar a si mesmo. É preciso ter habilidade para perdoar, para suportar, é preciso ser paciente, é preciso saber dividir sua vida com outra pessoa, é preciso entender que é preciso abrir mão da sua individualidade, saber viver com outra pessoa debaixo do mesmo teto. É preciso ter uma alta capacidade de resolução de conflitos. E cá entre nós, nem todo mundo consegue isso. Nem todo mundo consegue isso. Por isso que tem gente que casa e vive separando. Casou uma vez, não deu certo, aí casou de novo, não deu certo, casou a terceira vez, não deu certo. Tem que parar. Esse negócio não é para essa pessoa. Ela não tem o dom de estar casado. Não tem habilidade para estar casado. E aí a pessoa diz: mas eu não aguento. Eu vou começar a subir as paredes. Se eu não casar de novo, eu vou subir na parede. Que suba! Que se segure. Mas a pessoa não tem o dom de estar casado. Então, acredito que a pessoa tem o dom do solteirismo. E acredito que muitos dos nossos jovens têm esse dom e não se atentaram para isso e ficam sofrendo pressão de uma sociedade. Porque a sociedade pressiona que tu vai ficar para titia, entendeu? Tu já passou da data de validade e tu tem que casar por uma pressão social. Eu tenho que casar, alguém tem que casar para se completar, se essa for a sua vontade, o seu dom. Certo? Então, o casamento é decisão muito séria, muito séria. Eu acredito que nas nossas igrejas nós falhamos muito por não nos atentarmos para isso. Dar um curso para solteiros, para quem está noivo, mostrar a realidade, como é que é um casamento, justamente para trazer a noção a quem parece que não tem, que está lá apaixonado e acha que o casamento é só, desculpa a expressão, chamar na capa, só necessidades biológicas. E quando casar, vai ver que o negócio diminui um bocadão. Né? Vai lá, Abimael levantou a mão. Abimael pode falar, você está com a palavra. Abimael, tem que abrir o microfone aí, meu filho. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu tô rindo de lá, por isso que eu demorei a ligar o microfone. Mas pontuando uma situação que Lael falou aí,
até mesmo dentro da igreja, por exemplo, um jovem faz 18, 19 anos, aí já começa aquela pressão. Aí você tem que casar, já tá passando a hora de você casar. Você tem que casar, você tem que casar. E isso é geral, desde os mais velhos até os mais novos. Um jovem não pode sair da adolescência que já empurra aquela ideia. Não, você tem que casar, você tem que casar. E o que acontece é que esses jovens enfiam na cabeça essa pressão psicológica, eu tenho que casar, e é aí que mora o problema, da má escolha, casa precipitadamente, e eis aí a razão de muitos divórcios, e às vezes é até dentro da igreja. Essa pressão psicológica. Sim, verdade. Uma pressão psicológica, uma pressão social. Igual você falou, o reduto cristão faz muito isso. Faz muito isso. Então, vamos lá. Então, é necessário que as pessoas entendam que é uma decisão seríssima. À luz do entendimento de Deus, é uma decisão para a vida toda. E casamento é uma decisão que é um tiro que não dá para errar. É um tiro que não dá para errar. Tem que ser certeiro. Tem que se analisar muito bem. Pedir a ajuda de Deus, enfim, para não errar. Para não errar. Porque se errar, aí tem que chupar a manga e roer o caroço, né? Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E a coroa não é uma véia, é eternidade. É eternidade. Certo? Então, é assim que funciona. Então, vamos lá. A gente sabe que Deus ele trabalha com regras e com cláusulas de exceção. Certo? Deus trabalha. Eu acredito que para quase tudo, Deus trabalha com regras e cláusulas de exceção. No texto que a gente está estudando, há uma polêmica grande, porque o texto de Marcos e o texto de Lucas não tem a cláusula de exceção que Mateus colocou aqui. E alguns dizem que foram os copistas, que foi alguém, que foi A, que foi B, mas outros afirmam que todos os manuscritos gregos têm a cláusula de exceção que foi colocada aqui pelo autor. Alguém atribui a Mateus, não diretamente a Jesus, mas a Mateus. Aí defende o seguinte: se Mateus colocou e entrou na Bíblia, em todos os manuscritos gregos, e entrou na Bíblia a cláusula de exceção aqui, quer dizer que Mateus está completamente inspirado pelo Espírito Santo, porque a gente crê na inspiração divina da Bíblia, que toda escritura é divinamente inspirada, certo? Então, partindo desse pressuposto aí, entendemos ser uma cláusula de exceção estabelecida por Deus. Cláusula de exceção de quê? Já que o casamento é indissolúvel, tem uma regra de exceção, cláusula de exceção, que é, se isso acontecer, o casamento pode se dissolver. Então, qual seria ela? Disseram-lhe, então, disseram-lhe eles, os fariseus, dizendo para Jesus, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? O 7, né? Aqui os fariseus mostram o pensamento débil que eles sempre gostavam de apresentar. Na verdade, Moisés não mandou coisa nenhuma. Moisés permitiu. Jesus corrige isso. Não foi mandamento, foi permissão. E a permissão foi pela dureza do vosso coração. Moisés permitiu. Ou seja, a permissão foi concedida para desfazer casamentos errados e impossíveis, ou talvez para evitar a crueldade por parte do homem que perder o interesse por sua esposa.
Um casamento que não pudesse ser desfeito poderia provocar tratamento cruel por parte do homem, especialmente uma sociedade onde imperava um padrão duplo, ou seja, a mulher era considerada propriedade do homem e aquela sociedade sempre beneficiava o homem em detrimento da mulher. A elevada moral de Jesus não teria tido possibilidade de aplicação nesse tipo de sociedade, pelo que Moisés permitiu o divórcio. A palavra dureza aqui vem de um vocábulo grego que significa seco, duro, áspero, sendo usado para indicar indivíduos obstinados, indivíduos que faziam isso de forma contumaz. Ou seja, os caras se apegaram a Deuteronômio 24, que diz que se fosse encontrado alguma coisa feia, e essa alguma coisa feia, polêmica, né? Essa alguma coisa feia, eles interpretavam como sendo qualquer coisa, e eles estavam banalizando isso, porque a verdade é que os caras estavam encontrando uma mulher mais atraente do que a deles, e aí eles lançavam mão de Deuteronômio 24, versículo 1, para poder despachar a bichinha. E sem documento. Mais ou menos assim. Tá, eu vou jogar essa bicha para lá, vou pegar uma bonitona, mas depois que eu dei uma saudade, eu quero um flashback, aí eu poderei voltar para ela, porque ela estará presa a mim e não poderá ir para nenhum outro homem, porque eu não dei documento para ela. Então, eu vou para outra, mas daqui a pouco eu vou nela e ela não pode se privar de mim, eu nela e ela de mim. Ficava aquela confusão medonha, certo? Então, era isso que estava acontecendo. É isso que estava acontecendo ali no seio, na sociedade judaica. Estava uma perversidade terrível. Então, Moisés só permitiu essa carta de divórcio por uma insistência deles e pensando nas mulheres, no bem-estar das mulheres. E ele não deu como mandamento, ele deu como permissão. Mais ou menos assim, aquela pessoa que você não quer fazer algo e a pessoa fica de seu pé, hein? Deixa eu fazer. Você diz, não, isso não pode. A pessoa fica, hein? Deixa eu fazer. Você, não, mas não pode. Hein, mas deixa eu fazer. E você, não, moço, não pode. E a pessoa te vence pelo cansaço. Hein, mas deixa eu fazer aquilo. Você, não pode. Até que chega uma hora que você se infesta. Ô, trem ruim, faz então. Você quer fazer? Você faz. Você quer ir? Você vai. É mais ou menos nessa linha aí. Acho que Moisés se retou e ele deu aí essa permissão. Eu vou ler aqui um pouquinho de um comentário sobre o que seria esse documento, essa carta de divórcio, né? Esse documento usualmente era preparado sob a direção de um sacerdote levita, apresentando-se as razões do divórcio, e às vezes essa apresentação era dispensada, e outras informações pertinentes ao caso, como os nomes das pessoas envolvidas, os nomes dos progenitores e etc. Essa carta dava à mulher permissão legal de casar-se com outro homem, direito esse que também era estendido ao divorciado. Na sociedade judaica, o homem podia divorciar-se de sua mulher, mas a mulher não tinha o direito de divorciar-se de seu esposo. Em contraste com isso, as leis gregas e romanas permitiam às mulheres divorciarem-se de seus maridos. Herodias se divorciara de seu esposo, como também Salomé, irmã de Herodias, já o fizera. Porém, agiram de conformidade com as leis romanas e não de acordo com as leis judaicas. É provável que a necessidade da feitura de um contrato legal com testemunhas, etc.,
tivesse o propósito de desestimular o divórcio, que às vezes poderia ser realizado por motivo de um capricho passageiro, a fim de que diminuísse o número de divórcios na sociedade. Baseados em escritos de Maimonides, reproduzimos um exemplo de carta de divórcio. Eu vou ler aqui o exemplo de como é que era uma carta de divórcio. No dia da semana tal, a gente coloca aí o dia tal, se fosse hoje era primeiro, dia primeiro, hoje primeiro, tal, no mês agosto, desde o princípio do mundo, segundo o cálculo comum, na província de Posto da Mata, ou na província de Braço do Rio, ou na província da Pérea, eu, fulano de tal, filho de fulano de tal, pelo nome com que sou chamado, da cidade tal, com total consentimento de minha mente e sem qualquer compulsão, tenho me divorciado, despedido e expulsado a ti. A ti digo, fulana de tal, filha de fulano de tal, pelo nome com que és chamada, da cidade tal, que antes foi minha esposa, mas agora eu te tenho despedido. A ti te digo, fulana, filha de ciclano, por qualquer nome que sejas chamada, da cidade tal, para ser livre de casar-se por sua própria disposição, com qualquer um que a agrade, sem impedimento de qualquer pessoa, desde este dia e para sempre. Portanto, estás livre para casar com qualquer homem. Que esta seja a tua carta de divórcio, por mim concedida, escritura de separação e expulsão, segundo a lei de Moisés e de Israel. Aí ele colocou exemplo aqui. Rubem, filho de Jacó, testemunha. Eleazar, filho de Gileade, testemunha. Aí os cabos assinavam, ele assinava também, e aí era entregue. Era entregue para a mulher. Esse é um modelo da carta de divórcio. Pois bem, então eles jogaram esse argumento para Jesus aqui, mas Jesus, então, rebate a eles. Disse-lhes, Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Jesus sempre bateu na tecla. No princípio não foi assim, não. Vocês, com a carnalidade de vocês, que estão forçando a porta, mas no princípio não teve isso. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, aí aqui é a causa de exceção que eu estava falando para vocês. A cláusula, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação aqui é porneia, né? Que é um termo geral, amplo, quer dizer, qualquer relação biológica, sexual, ilícita, perversa, macabra, abarca tudo isso aí. E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E aqui, gente, misericórdia, tem um bocado de interpretação nisso aqui, tá bom? Que a gente ia longe. Um bocado de interpretação nisso aqui. Se só quem foi ofendido que pode um segundo casamento, se os dois, e por aí vai. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Já que é assim tão complicado, acho que é melhor nem mexer com isso. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Esses versos aqui eu já falei, né? Então, vamos lá. Então, no texto aqui de Mateus, está apenas uma cláusula de exceção que permitiria o divórcio, que é o quê? A questão da traição, certo? A questão da porneia, uma relação sexual ilícita. Enfeitar a cabeça do marido ou a cabeça da mulher, colocar um enfeite na cabeça, certo? Isso aí seria uma cláusula de exceção. E tem também
Aí a gente tem que recorrer à regra da hermenêutica, que é Bíblia explica Bíblia. Então, nós temos Paulo também falando sobre a questão do matrimônio e sobre as cláusulas de exceção que permitiriam um divórcio, que é 1 Coríntios 7, 10. Eu vou ler para ser fiel ao Paulo. 7, 10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Pronto. Então, nós temos aqui, melhor, eu li a referência errada. Morte é 7:39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contanto que seja no Senhor. Então, está aí. E tem também Paulo de novo no capítulo 7 da carta aos Romanos, capítulo 7 da carta aos Romanos, verso 2. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então, a morte também seria, naturalmente, né, um motivo para se dissolver o casamento. E o terceiro seria abandono por parte do descrente, que é a primeira carta aos Coríntios, 7, 15. 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, ou seja, o descrente simplesmente quis largar o crente. Dá a ideia de dois descrentes casados, e um resolve aceitar a fé cristã. E simplesmente pelo fato de ter entregue a vida para Jesus, o outro que não entregou diz o seguinte: ah, tu passou para a lei de crente? É, pois eu não quero tu mais não. Não quero mais não. Vá-te. Aí, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, nós temos aqui, na linha de Cristo e na linha paulina, nós temos 3 cláusulas de exceção que permitiriam um divórcio. Repetindo, morte, traição e abandono por parte do cônjuge descrente. Isso quer dizer que, se alguém quer se divorciar por qualquer motivo que não se encaixe nessas cláusulas de exceção, essa pessoa tem um problema aqui. Diz, eu achei que eu gostava, mas não gosto mais, não. Olhei para o nariz dela, não gostei mais do nariz dela. Antigamente eu achava bonito. Tem uns que falam assim, eu casei, mas não gosto do beijo mais, não. Ele roça a língua de mim, parece uma lixa. Ai, não gosto mais. Ô, homem ceboso, não quero mais, não. Para mim não dá mais. Para mim não dá mais. Aí quer largar outros por incompatibilidade de gênero. Não, a gente não dá certo, não. Nós não damos certo. Bom, essa pessoa tem um problema aí, porque isso não se encaixa em cláusula de exceção. Aí é a referência que eu li em primeira carta aos Coríntios, 7, 10 e 11. Ó, todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, se a pessoa, por qualquer motivo, quer separar-se, à luz do entendimento paulino aqui, eu diria que essa pessoa pode até separar-se, mas a condição dela é ficar solteira.
ou ficar sem um segundo casamento. Ah, mas eu me interessei por alguém. Aí, meu irmão, pois é, vai ter que se segurar. Ah, mas meu, lá ele tá doendo, vai ter que acalmar lá ele. Eu não aguento. Pensasse antes. Ou reconcilie com o cônjuge. Você está entendendo que é uma decisão bem séria e bem complexa, essa questão do casamento? Então, quero me divorciar por qualquer motivo, ok, mas deve-se ficar solteiro ou solteiro e não se é permitido entrar em um segundo casamento, já que a separação não se encaixa nas cláusulas de exceção. Mas a gente está aberto aí, se alguém tiver outro entendimento, né? Tá bom? Vocês podem falar. Todas as vezes que a gente vê, um descumprimento, né, de um princípio que Deus coloca, surgem muitos problemas, né? Ah, mas e se acontecer tal situação? Ah, e se o marido fizer isso? E se houver abuso no casamento? E se houver isso? Se houver aquilo? Ah, essa pessoa... Existem milhares de exemplos, né? E situações que são situações muito complicadas, né? A declaração de fé, ela defende não, né? Ela permite, né, o divórcio em 3 situações. Na verdade, não o divórcio, né? Mas o recasamento, né? Que é o caso de morte, né? Por parte de um dos cônjuges, o caso de adultério e de abandono do lar, né? Então, esses três casos, a declaração de fé da Assembleia de Deus, ela permite que haja um recasamento. Com relação ao divórcio, a gente vê o pessoal se separando por qualquer coisa, né? E o Cláudio Duarte fala até algo interessante, que ele diz assim, né? O casamento é como se fosse um espelho, né? E quando você vê algo errado ali, o que que você faz? Você troca de espelho, né? E vai ter os mesmos problemas, né? É como se fosse aquela pessoa que tem um acidente de carro, aí ele fala assim, tive um acidente aqui, e vou procurar outra ali para poder ter de novo. Então, assim, sai de um casamento e vai emendando em outro, né? Daqui a pouco vira um Fábio Júnior da vida, né? Mas que a gente possa compreender que o maior problema, os maiores problemas, as maiores dúvidas, os maiores questionamentos surgem quando há uma quebra de princípios. Por quê? Há tanta discussão sobre o divórcio? Porque Deus não fez o casamento para ser quebrado. Deus não fez uma aliança para ser quebrada e depois você fazer uma aliança com outra pessoa. Ele fez o casamento para ser indissolúvel, para ser monogâmico, né? Para ser monossomático. Então, assim, o casamento ele não foi feito para ter o divórcio. No momento em que começa a se ter essas rachaduras, essas brechas que os seres humanos procuram nos princípios de Deus, aí surge um monte de problema, né? Um monte de problema. Então, eu quero destacar isso. A quebra de princípios produz dúvida. Não tem como você fugiu do que é o propósito de Deus, casamento, né? E aí vira uma bagunça depois, divorciado, casando com divorciado. Às vezes o camarada conhecia o marido da outra, aí vai lá e casa com ela, aí daqui a pouco vira amigo do camarada, o camarada vem fazer visita em casa. Rapaz, tem cada situação assim que é uma doideira atrás de doideira. Aí quando envolve filho, então, aí mesmo que o negócio bagunça mais ainda. Né? Que o menino tem um pai, aí tem 2 pais, bobear tem 2 mães também, passa uma semana numa casa, uma semana na outra, então complica demais
a mente da criança, né? Porque complica a mente até dos adultos, né? Imagina das crianças. Mas, enfim, que nós não venhamos quebrar princípios, né? Que a partir do momento que se quebra princípios, começa a se ter esse monte de problema aí, vira uma bola de neve, né? Eu queria tocar num assunto aqui que eu até vejo líderes falando, e aqui já parte para o lado de Lael, né? Que Lael é um pastor de igreja. Eu já vi pastores falando que a pessoa divorciada que se casa novamente, ela não vai ser salva. Eu já vi pastor falando isso. A pessoa não vai ser salva. Então, se for assim, o que tem de crentes, eu vou falar, não vou falar da igreja dos outros, não, vou falar da minha. Na minha igreja, na sede que eu vou, na sede que eu pertenço. O que tem de crente que é divorciado, não por causa de adultério, não. Tem um irmão lá tem irmão que olhou para a esposa e falou assim: eu não gosto mais de você, não. Vou te largar. Lá, largou e não demorou, tava conhecendo outra, casou e boas. E aí, qual é a ideia de vocês sobre isso? Esse tipo de pessoa que se divorcia da esposa, se casa com outra pessoa, será que realmente compromete a salvação dele? Rapaz, essa questão ela é bem delicada no que entra no fator soteriológico, porque a salvação é de Deus e a gente não pode muito, sei lá, entrar nesse mérito de se Deus vai tirar ou não, mas no meu entendimento a pessoa, pelo menos o risco corre, viu? Ela coloca a sua salvação numa linha tênue. Eu entendo que a pessoa parece que está em pecado, né? Porque o camarada Exato. larga a esposa por besteira. Eu não gosto mais de você, daqui a pouco arruma uma outra doida casa e eu tô na igreja adorando a Deus. Eu acho que esse camarada tem uma conta perante Deus, viu? A linha é tênue. É tênue. Eu acho bastante delicado mesmo, né? É questão de sempre que envolve salvação, é muito sério você virar assim e falar, vai para o inferno, não vai para o inferno. A menos naqueles casos em que se tem explicitamente na Bíblia, né, de forma clara ali, olha, pessoa que esse é mentiroso, ama mentira. Aí, meu irmão, aí tá escrito lá, ó, ficarão de fora os que praticam e amam mentira, né? Agora, com relação a divórcio, né? Envolve muita coisa e eu não É sei. complexo. Um posicionamento eu tenho. A pessoa que na minha opinião, né? Na minha opinião, humilde opinião, a pessoa que ela é divorciada, ela não tem capacidade para se tornar um obreiro, né? Também Eu concordo. acredito que ministros não podem ser ministros divorciados, né? Porque aí envolve exemplo, e além de exemplo, envolve aquele texto também, né, de Paulo escreve a Timóteo, né, que seja marido de uma só mulher, né? E tem uns camaradas aí que não foi marido de duas, nem de três, não, às vezes foi marido de umas 30, né? Então, O dia inteiro. quando o camarada desse, ele vai te dar um conselho sobre, imagina, você é um recém-casado, você vai receber um conselho de um cara que já teve 3 casamentos, Oh, aí, meu Deus. poxa, ele vai virar para você e vai falar assim, casa com outro, meu filho, troca demais. Eu conheço um pastor aqui de uma igreja de fundo de quintal que ele já está no 4º casamento. Pastor piorou. Como é que o camarada vai ser um pastor? É pastor entre aspas, né? Meu Nessas Deus igrejas do inventadas. céu, gente. Eu desconfio até das ovelhas de um camarada desse, porque o camarada que olha para um pastor que tem um casamento a vida toda desgramada e ele ainda fica ali ainda, o cara não tem como nem repreender. Fala, rapaz, você tratou sua Agora, esposa imagina assim? um cara desse Falei, ter que dar um conselho para casais. não, imagina um homem desse exortando a igreja e pegar um texto daquele, não seja espancador. Aí o camarada fala bem assim, eu sou espancador, mas pelo menos a minha que eu casei uma vez só, e tu? Mandou as mulheres embora, e aí já tá na terceira, se eu ficasse assim também, eu não espancava também não, mas tô aqui com essa aqui,
Desde quando ela tinha. Ela era de um jeito, agora tá pesando quase o dobro do peso. Eu era de um jeito, tava pesando, meu marido era de um jeito, tá pesando quase o dobro do peso. Aí fica fácil, você falar que eu tenho que fazer comida para ele, que a sua mulher é novinha, né? Então, assim, é delicado demais. Mas com relação ao obreiro, eu não concordo. Não acredito que um divorciado possa ocupar um papel de um obreiro na igreja. Eu perguntei essa questão da salvação porque tem gente que bate o martelo, né? Eu vi uma irmã falando uma vez que crente divorciado, ele tá na igreja, mas ele não vai ser salvo, ele vai pro inferno. Eu acho muito pesado a pessoa afirmar isso, até porque a salvação pertence a Deus. Mas assim, também não vou me isentar o camarada. O camarada tem uma dívida perante Deus. Eu fico olhando esses caras aí, eu tô falando na igreja mesmo. Camarada larga a esposa por deixar, enjoei de você, quero outro, quero uma novinha. Aí casa com a novinha e tá assim, tô feliz, tô aqui adorando a Deus. Eu fico olhando, será que a consciência desse cara não pesa, não? Que ele fez um compromisso perante Deus, perante os homens e diante do altar para com aquela mulher, casou-se com ela e assim, passou o tempo, ela ficou mais velha, ele também, mas não, agora não te quero, não, eu quero uma novinha. E arruma uma novinha e assim, passou uma borracha no passado e tá tudo bem. E perante Deus não é assim, não é assim. Ao mesmo tempo tem a questão do camarada se arrepender, né? E aí entra nessa parte de ser delicado, né? Porque é como se fosse a pessoa que fala que não há salvação, é como se ela falasse assim, ela prega que Jesus tem capacidade de perdoar, mas o perdão, né, de Jesus, ele tem um limite, né? Porque nesse daqui ele não vai perdoar. Então, assim, às vezes até limitar o tamanho do perdão de Deus, né? É igual o exemplo que eu dei acho que foi semana passada, né? Eu creio tanto no poder do perdão de Deus, de salvação de Deus, que eu acredito até que um homem igual o Lula pode se arrepender de seus pecados e se tornar um crente, né? Então, assim, se um Mas o camarada, anticristo não se converte, não. se um camarada como ele, assim, se arrepender e quiser Deus, né? Da mesma forma com alguém que, enfim, mas é delicado. Eu não sugiro a ninguém, Eu né? tenho minhas dúvidas. Na pior das hipóteses, qualquer coisa eu espero minha mulher morrer. Pelo menos não vou divorciar, não. Ela que se vire aí para ir antes. É desse jeito. Até que a morte dela não separe. O irmão Eduardo levantou a mão? Eu ia perguntar em relação a, vamos supor assim, um funkeiro, tal, mulher todo dia, aí vai, arruma uma em casa, aí separa, aí casa com a outra, aí essa outra leva ele para a igreja, ele aceita Jesus. Esse rapaz, ele pode ser um obreiro na casa do Senhor, porque, tipo assim, ele não tem um entendimento. Ele não sabe ainda da verdade. E agora ele está na igreja, ele sabe tudo que ele fez no passado foi errado. Esse rapaz, ele pode ser um pastor, um presbítero, um diácono, alguma coisa assim? O que vocês acham? Eu, particularmente, acredito que o que é feito no tempo da ignorância fica para lá, né? Mesma coisa que se perguntasse um homem que arrastava os crentes para ser preso, se um homem que via e segurava as vestes ali do povo, né, enquanto apredejavam um cristão, se esse camarada poderia ser um grande missionário e um plantador de igrejas, né? Enquanto ele está no tempo da ignorância, na minha opinião, né? Não sei se os meninos aí pensam diferente, mas, na minha opinião, se é feito no tempo da ignorância, o sangue de Jesus vem e lava, entendeu? Agora, para uma pessoa que já conhece, aí o buraco é mais embaixo. Sim, eu concordo. Deus, o texto diz, né? Não leva em conta os tempos da ignorância.
Aí aceitou Jesus, tem aquela expressão gloriosa em Cristo, né? As coisas velhas se passam e tudo se torna novo. O segredo é essa expressão aí, em Cristo, de forma verdadeira. Aí se torna uma nova criatura. Irmão Cláudio levantou a mão também, pode falar aí. Paz do Senhor, meus irmãos, para todos aí. Também eu fiquei observando aqui todos os comentários que os irmãos estavam falando, né? Oi, fechou o microfone, eu acho. Oi, Isso, voltou? voltou. É que eu estava aqui observando um texto da palavra do Senhor sobre, sobre o fruto do Espírito, né? Lá fala sobre a prostituição. No caso, que quando uma pessoa ele passa a conhecer as Escrituras, conhece a palavra e vai para Cristo, né? Ele se torna uma nova criatura. Então, as coisas velhas que ele fez no passado, né? Acredito que é apagado. Pô, divorciou lá, estava no mundo, não conhecia a palavra, não conhecia Cristo. Tudo bem, quando ele foi para Cristo, ele sabe que a partir dali ele se torna uma nova criatura, né? Se torna um novo homem, né? Uma nova mulher. Então sabe que a partir dali a sua vida já é outra, né? Não é mais que vivia no passado. Aí eu queria que os irmãos aí pudessem comentar aí junto com a gente aí sobre o texto lá que fala sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5 lá. Estou tentando abrir a Bíblia aqui, só que não estou conseguindo abrir agora junto com o aplicativo. A prostituição entra como uma obra da carne, Isso. né? Na verdade, Paulo Sim, ele coloca um grupo, né? Um trecho inteiro. Ele não fala só sim, da prostituição, porque no mas caso eu fiquei confuso o todos. seguinte, que quando a pessoa passa a conhecer a Cristo, sabe que não deve casar de novo, e casa de novo com, né, de novo, aí quebra, né, a ordenança do Senhor. Então, uma pessoa dessa não deve ser obreiro, mas eu acredito nessa linha que os irmãos estão falando também, né? Sobre ser o exemplo ali. Como é que você vai ser um pastor, vai ser um obreiro, né? Seguindo esse padrão fora da palavra. Mas esse aí é o nosso comentário, tá bom, irmãos? Paulo ele coloca Gálatas 5:19, né? Ele coloca, mas as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, né? E Jesus, quando ele vem tratando a respeito desse tipo de pecado, né? Ele coloca do adultério, ele chega a citar a questão a lei fala que tratando o assunto lá no ato, mas Jesus ele vem e começa a tratar na origem do ato, né? E aí a graça ela se torna mais pesada nesse sentido, né? Porque enquanto no Antigo Testamento a gente via alguém tendo que se deitar com a outra pessoa, Jesus ele vem e fala, ó, só olhou, desejou no coração e já cometeu adultério com ela. Então assim, o nível da graça sobe assim de uma maneira, né? Ao mesmo tempo que o alcance aumenta, a exigência, eu acredito também que aumenta, ao passo que a gente tem também o Espírito Santo ao nosso lado, né? Para poder nos direcionar. Tanto é que o que é produzido de ruim em nós é obra da carne. Agora, o que é produzido de bom em nós é fruto, mas não é fruto nosso, é fruto do Espírito. Então, se tem alguma coisa boa em nós sendo produzida, é o Espírito que produz, né? Então, a partir do momento que a pessoa tem esse contato com o Espírito, com Deus, né? Como o Léo falou, ele se torna nova criatura, né? E aí o tempo da ignorância fica para trás, né? Pelo menos eu creio assim, né?
pessoa matava, a pessoa roubava, a pessoa mentia, ficou para trás. Agora, daqui para frente, se ele voltar, né? Existe um exemplo que eu acho até bem sinistro, assim, né? De um pastor que ele foi pastorear, que ele foi pregar para uma aldeia, uma aldeia de índios. E aí o cacique daquela aldeia aceitou a Jesus, né? Aí virou para o pastor e falou bem assim: pastor, o que eu preciso fazer para poder ser batizado? Aí o pastor falou: você não pode ser batizado, rapaz. Você não pode ser batizado porque você tem 2 mulheres. Você é casado com 2 mulheres. Aí o camarada ficou triste, saiu assim, deu mais ou menos uma meia hora, ele voltou. Falou: pastor, pronto, pastor, agora eu posso ser batizado. Falou: como assim você pode ser batizado? Eu matei uma mulher, agora só sou casado com uma. Então, assim, é, é muito sério, né? A gente determinados pontos assim que chega num momento que torna-se até engraçado, né? Mas é, lidar com a vida do outro é muito complicado e ai, graças a Deus que eu não sou pastor. Mas em breve vai ser. Por enquanto não. Aleluia. Vamos lá, Lael, conclui aí, senão não fica falando aqui até o Lula se converter. Eita, Deus amado. E aí, terminamos ou vai até 11? Me fala aí. Concluir essa parte aí do divórcio, se não der, a gente continua na semana que vem, que já é 10h47. 47. Isso aí. Então, a gente fechou o divórcio. Eu falei sobre a questão dos eunucos, né, que é uma questão de dom, que Paulo concorda, lá na primeira carta aos Coríntios 7, verso 7. Verso 7, ele compara, ele diz que de Deus cada um recebe o seu próprio dom, uns para casar, outros para ser solteiro, a questão do celibato, a questão do ser eunuco aí. Tudo partindo de uma escolha pessoal, nada forçoso, porque se for forçado, já fugiu do princípio, né? Então, as pessoas precisam se atentar para essas questões no que diz respeito a relacionamento. Uma vez que casou, a ideia de Deus original é que esse casamento dure por uma vida inteira, perene, né? Por uma vida inteira. É indissolúvel, não acaba. Essa é a ideia de Deus para o casamento, certo? Agora nós temos aqui o carinho com as crianças. Nós vemos aqui que trouxeram as crianças para se aproximarem do Senhor Jesus, para que ele impusesse as mãos e orasse por elas. Provavelmente as mães fizeram isso, né? Isso está mais na alçada das mães. Então, provavelmente elas levaram suas crianças a ter um contato próximo com Jesus, para que ele colocasse as mãos sobre elas e as abençoasse. Uma prática recorrente, né? Usar as mãos para abençoar as vidas. Quando os discípulos viram isso, repreenderam, né? Não gostaram que as crianças se aproximassem de Jesus. Jesus, com atitude nobre, que eu acredito que foi o Marcos, só o Marcos que adiciona a ideia da emoção de Jesus, e vendo Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Então, Marcos destaca aqui, adiciona a questão emotiva de Jesus. Então, o fato é que Jesus sentiu uma forte emoção
Isso demonstra o amor genuíno que o Senhor Jesus ele tinha e tem, né, pelas crianças. E provavelmente ele também não teria gostado de ver as mães desapontadas no desejo de verem seus filhos recebendo a bênção diretamente do Senhor Jesus. Aplicando para nós erramos quando ignoramos as crianças nas nossas igrejas. Erramos feio e erramos muito, principalmente enquanto Assembleia de Deus. Durante muito tempo a gente fez os templos apenas pensando nos adultos e a ornamentação, a estrutura física mesmo do templo não atendia a faixa etária infantil, porque as crianças elas precisam, a linguagem delas exige que seja lúdico, que tenha algo que as atraia, algo que alcance a mentalidade delas. E o evangelho na linha de raciocínio delas. Então, nós falhamos ao não nos atentar para as crianças. Eu acredito que a gente tem melhorado muito neste ponto aí. Ultimamente, né, nos últimos anos, a gente tem procurado melhorar, porque no sistema de Cristo, qualquer membro da humanidade é importante. Qualquer membro da humanidade é importante. Tá bom? Aí ele disse: Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estouveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E essa frase, reino dos céus, tem produzido diversas interpretações, né? Deixa eu dar uma sugestão aqui. Reino dos céus, essa ideia subentende que Deus jamais condena as crianças que morrem antes de atingirem a idade da responsabilidade. Essa ideia aqui parece ser o ponto central, neurálgico do texto. Então, o texto parece ser contrário à ideia de qualquer decreto divino que condene as crianças. Então, parece que Jesus deixa claro aqui que na fase da inocência não há condenação para o ser humano. Isso só acontece a partir da fase das responsabilidades, quando o ser humano já tem noção exata do que é certo, do que é errado, no sentido moral, porque todo ser humano tem o tribunal da alma, o tribunal da consciência, o tribunal da alma, que é a consciência, que é o sentido moral. Quando esse sentido moral é desenvolvido no ser humano, a partir de então, já começa aí o fato condenatório, que é ele aderir por livre e espontânea vontade às práticas carnais, tornando-as a sua fonte de prazer e de satisfação, e ele não as quer deixar, porque são prazerosas a ele, e ele gosta de praticar aquilo, e aquilo lhe levará à condenação eterna, que a gente não defende o ponto de vista adventista, né? A gente acredita numa condenação eterna. Então, fechando aqui a questão do jovem rico, o texto continua e diz: eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O camarada chega muita lisonja, né? Esse bom mestre aqui foi uma lisonja. Não partiu de um coração sincero. E Jesus sabia muito bem fazer essa leitura.
Então, Jesus está no meio dele, né? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Claro que ele era bom, mas ele entendeu que aquelas palavras saíram de um coração que não era sincero. Então, ele reprimiu. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Atente-se para a pergunta do camarada. Ela é uma pergunta soteriológica. O que eu faço para conseguir a vida eterna? Ei, Jesus, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ir para o céu? Como é que eu faço aí para receber a salvação? A pergunta dele é essa. É soteriológica. Aí Jesus disse, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele pergunta, quais? Jesus disse, não matarás, atente-se, não matarás, não cometerás adultério, olha aí, de novo, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certo? Então, Jesus é proposital aqui. Ele inclui os mandamentos. Inclui os mandamentos. E Jesus não errou. Não errou a não mencionar algum mandamento aqui. Vocês perceberam? Faltou algum mandamento aqui que Jesus não falou. Será que ele errou? Porque esse texto, eu tenho ele como uma refutação aos sabatistas. Porque a pergunta é soteriológica. Ele está querendo requisitos para ser salvo. É isso que ele está perguntando. Eu quero quais são os requisitos para eu ser salvo. E Jesus dá a lista. E Jesus não errou a lista. Perceba que os sabatistas afirmam que a guarda do sábado é requisito para a salvação. E Jesus respondendo uma pergunta, me dê a lista para eu ser salvo. Jesus faz a lista e não coloca guarda de sábado como requisito para a salvação. E ele não errou. Isso quer dizer muito. Isso quer dizer muito. Isso é um indicativo de que sábado, a não observância do sábado não condena ninguém, não tira a salvação de ninguém. Então, um texto que refuta o sabatismo aqui. Jesus não inclui entre os requisitos para ser salvo, Jesus não inclui a guarda do sábado. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Era um jovem, mas o cabo era podre de rico, né? Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Então, quando Jesus tocou na ferida, o camarada cumpria tudo. A liturgia dele era perfeita, mas Jesus viu que o coração dele estava dividido. E aí a gente volta lá para o Sermão do Monte. Então Jesus fez a leitura do coração do jovem, viu que na verdade, ele fazia todo o cumprimento dos mandamentos com um desencargo de consciência, mas o coração dele era das riquezas. A verdade é que o coração dele estava nas suas posses. E quando Jesus toca na ferida, não para fazer sangrar, mas para sarar, mais ou menos assim, estou te apontando a falha, eu estou apontando o que você pode melhorar para receber salvação. O camarada simplesmente não quis o toque divino. O camarada simplesmente não quis a cura divina para sará-lo dessa sua chaga interna que lhe impossibilitava de salvação. Jesus deu uma chance a ele. Quem sabe se ele abrisse mão de valores, Jesus poderia até fazer com que ele tivesse mais, se ele desprendesse o coração. Segundo a história extra-bíblica,
Afirmam alguns que quando o general Tito invadiu Jerusalém, diz que os bens desse garoto aqui, esse camarada, foram confiscados, né? Não sei. Enfim. Aí outra vez vos digo que é mais fácil passar. Na verdade, vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Jesus não está condenando necessariamente o rico. Jesus está condenando o rico que guarda a riqueza no seu coração e a riqueza passa a ser o seu Deus, o seu Senhor. Mas Jesus não está condenando o fato de ser rico, está condenando o amor pelas riquezas. Porque a pessoa pode ser uma pessoa rica, ter muitas posses, mas mesmo assim, mesmo tendo muitas posses, ser um servo fiel do Senhor Jesus e o seu coração está voltado para ele. Então, Jesus não está questionando nem censurando o fato de ser rico, mas o fato de amar o dinheiro. Então, geralmente, quem é rico tem tendência à avareza. Geralmente, quem é rico tem maior tendência à avareza. Então, vamos lá. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Alguns argumentam, um bocado de argumento aqui nesse texto, e diz que é uma porta fina em Jerusalém, que o camelo não passava e tal. Eu não vou nessa linha. Eu vou simples. É uma hipérbole mesmo. Jesus está usando aqui de uma ideia exagerada para dizer que o rico tem tendência a ser avarento e, quando assim o é, difícil entrar no reino dos céus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Aí é aquilo que eu falei na estante. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, a salvação pertence a Deus. É Ele que pode fazer essa área aí, soteriológica, cabe a Ele. Cabe a Ele. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Ele pode aplanar os caminhos e fazer com que o ser humano consiga. Aquele ser humano que aproxima dele com um coração verdadeiro, Deus vai derrubando os caminhos escabrosos, os ferrolhos de bronze, por amor àquela pessoa que tem um coração voltado para ele, para fazer com que essa pessoa chegue ao destino final, que essa pessoa não perca a sua salvação, porque a salvação é uma posse presente. É uma posse presente. Quem entrega a vida a Jesus tem a salvação. Hoje, já desfruta dela hoje. Mas na plenitude será no porvir. Tá bom, gente? Deu a hora, né? Então, a gente ficou aqui. Então, falta só poucos versículos para a gente terminar. Pronto, então na semana que vem a gente continua aí. Você já até o 19, 20, 21. Se quiser até o 23, fica à vontade. Não, só o 20 mil, tá bom. Não, tem que ver aí. Vamos dividir aí, porque eu vou pegar o 24 e 25. Eliseu quer o 26 em diante. Mas não, Cadê o... vamos ver aí. A gente vê aí, que você faz o 20 e o 21. Pronto, beleza. Tranquilo. Beleza? Então vamos Obrigado. encerrar essa reunião de hoje. Vamos encerrar com oração, né? Pedir o Eliseu que ore a Deus e encerre a reunião. Amém. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por tudo que o Senhor nos concedeu nessa noite, que nós possamos permanecer fiéis a Ti, guardando princípios, honrando ao Senhor na nossa vida, no nosso solteirismo, no nosso casamento, naquilo a qual fomos chamados. Que o Senhor possa operar em nós e através de nós, guardando-nos de todo mal e nos abrindo a mente a cada dia para que nós possamos guardar a Tua palavra. Fica conosco, é o que eu te peço, e já te agradeço. Amém. Deus abençoe a todos, que na paz do Senhor.
Pronto. Pronto, Pai do Senhor.